Eclesiastes 11, versos 9 e 10, e o capítulo 12, verso 1. Alguém gostaria de ler bem alto, bem forte para a gente, para nos ajudar? Eclesiastes 11, versos 9 e 10, e o capítulo 12, verso 1, por gentileza. Alegre-se, jovem, da sua mocidade, e que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem ao seu coração e agradam aos seus olhos. Saibam, porém, que de todas estas coisas Deus lhe pedirá contas. Afaste do seu coração a mágoa e remova de seu corpo a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Muito bem, obrigado, tá? Meus irmãos, quando a gente olha para o livro de Eclesiastes, pelo menos por 7 vezes, Salomão fala-nos sobre a importância de buscar a felicidade ao longo de todo o livro. Depois você pode ler e contar as vezes que ele fala. E ele fala sobre a importância de viver uma vida feliz, visto sobre a necessidade que temos de buscar a felicidade. Contudo, quando nós pensamos sobre esse tema, é importante entender as conexões que Salomão faz no livro de Eclesiastes, para que a gente não se perca no que significa buscar a verdadeira felicidade. Essa conexão que ele faz é juntamente com a brevidade da vida. Então, de um lado ele diz, sejam felizes. De outro lado ele diz, a vida é muito breve. A vida passa muito rápido. E, por conta dessa realidade, Salomão, então, instiga o leitor a buscar a verdadeira felicidade. Em outras palavras, é como se ele estivesse dizendo a nós, olha, pelo fato inequívoco da vida ser muito breve, busquem a felicidade. Busquem a felicidade uma vez que a nossa vida, da juventude à velhice, passa muito rápido. E diante dessa verdade, uma pergunta nós devemos fazer. O que fazer uma vez que a vida passa tão rápido? E a resposta de Salomão é, busquem a felicidade. Brinquem, sejam felizes. E uma das maneiras mais legais que existe da gente poder brincar nessa vida é brincando com Lego. Lego é um brinquedo extraordinário. Quem nunca brincou está perdendo tempo. É um brinquedo que a gente se diverte muito. A infância vem à mente. Quando a gente brinca com Lego, dá para fazer muita coisa legal com esse brinquedo. Dá para brincar de dinossauro, dá para brincar de monstro, de filme de terror, dá para usar até como arma para jogar no irmão mais novo. As meninas podem brincar de casinha, de comidinha e até fazer um cartão de crédito sem limite. O Lego é um brinquedo muito legal. E a palavra Lego significa brinquem bem. E pensando no brinquedo do Lego, nós temos diante de nós, dessa vida que é rápida, mas também que deve ser bem vivida, uma caixa enorme com esse brinquedo. Um kit muito precioso para que a gente aproveite a vida cristã e viva de uma maneira onde a gente busque de fato a felicidade, a alegria que, brincando, nós vamos encontrar. Por isso, Salomão, quando está escrevendo o livro de Eclesiastes, ele está dizendo a gente, em outras palavras, brinquem bem. Vivam uma vida de Lego. Vivam uma vida onde vocês possam experimentá-la de uma felicidade tamanha da qual quem não a procura não a encontrará. É por isso, pessoal, que o livro de Eclesiastes é muito sugestivo para uma pessoa amarga, para uma pessoa que só pensa em viver a vida de bico. Uma pessoa que vive com um bicão, parecendo que só toma limonada e sem açúcar. O livro de Eclesiastes é o livro bem mais mal-humorado da Bíblia. Porque na medida em que nós encontramos um pregador ranzinza, ele também nos diz, vivam a vida de maneira intensa, vivam a vida de maneira feliz, vivam a vida de uma maneira onde vocês de fato possam dizer, no momento da caminhada, eu estou encontrando a alegria, eu estou encontrando a felicidade. E esse é um desafio que nós devemos procurar viver. E pensando nessas verdades iniciais, nós não nos lembramos de outro senão da pessoa de Jesus. Quando o Senhor Jesus esteve entre nós, sendo o próprio Deus andando entre nós aqui nesse mundo, ele parava o seu ministério em muitas ocasiões para viver momentos legais. Ele foi a casamento, ele foi a jantares, ele parou em alguns momentos com seus amigos para fazer algumas coisas. Ele até tirou onda dormindo na popa de um navio em alto mar. Jesus aproveitou a vida durante o seu ministério. E isso, aos olhos dos religiosos da época, não foi muito bom.
Mateus capítulo 11, verso 19, a Bíblia vai nos dizer que os religiosos da época olhavam para Jesus e chamavam-no de guloso e beberrão. Eu já pensava que era um presbiteriano mesmo, né? Eu estou brincando, gente. O fato é que Jesus tinha essa má fama. E por quê? Porque ele experimentava bem as coisas da vida. E ele fez tudo isso sem pecar. Ele fez tudo isso sem passar da linha limite. Ele fez tudo isso buscando um equilíbrio, onde ele pudesse experimentar a verdadeira alegria sem desonrar o Senhor. Há um detalhe muito importante, então, nesse sentido. Porque da mesma maneira que Salomão está nos orientando a viver uma vida feliz, e Jesus viveu essa vida feliz, nós devemos também buscar no Senhor essa capacitação para que vivamos uma vida intensa e de busca pela alegria. E é importante dizer que nós vivemos num mundo caído, manchado pelo pecado. E nesse mundo quebrado, nesse mundo cheio de rachaduras, nós devemos tomar cuidado, porque às vezes nós pensaremos encontrar alegria em ambientes onde nós não encontraremos. E às vezes nós julgaremos não ter a alegria nos ambientes onde justamente a verdadeira alegria se manifestará. É por isso que, olhando para o livro de Eclesiastes, nós devemos ver pela fé o Senhor Jesus vivendo dessa maneira intensa e feliz, como ele viveu. Nesse sentido, quando nós olhamos para o livro de Eclesiastes, nós podemos constatar, pessoal, uma verdade que eu quero que você guarde para o seu coração e a leve consigo, não apenas hoje, mas ao longo de toda a caminhada. É que a vida debaixo do sol deve ser vivida a partir das realidades que estão acima do sol. Eu vou repetir. A vida debaixo do sol deve ser vivida a partir das realidades que estão acima do sol. Vamos olhar para o texto bíblico e vamos encontrar como Salomão nos ajuda a entender melhor essa mensagem. No versículo 9 nós encontramos uma palavra do sábio dizendo ao seu leitor, e de maneira especial ao jovem, dizendo a eles: alegrem-se, sejam felizes. Salomão alertou ao longo de todo o livro de Eclesiastes, sempre nos chamando a atenção, de que a vida é muito breve, de que a vida é passageira. E a maneira dele fazer isso foi escolhendo uma expressão que deve ser bem interpretada para que ela não seja entendida da maneira errada, que é a palavra vaidade. A palavra vaidade no livro de Eclesiastes significa vapor, algo efêmero, algo que você não consegue apalpar, passa muito rápido. Logo, vaidade significa coisas fúteis, coisas que passam rápido. Em outras palavras, Salomão está nos dizendo que a vida passa tão rápido, por isso tudo é vaidade. Por isso ele chega à conclusão que tudo que nós fazemos nesse mundo horizontal é vaidade. E ele afirmou isso por diversas vezes na medida em que nos trouxe a sua mensagem nesse livro que é muito precioso. Com isso, pelo fato da vida ser muito breve, ela não pode ser desperdiçada. Nós devemos brincar, nós devemos viver bem, nós devemos viver a vida como numa grande caixa de Lego, viver a vida de uma maneira onde nós venhamos experimentar a alegria. Nós venhamos experimentar uma alegria que diante do Senhor é uma alegria boa. E de maneira específica, Salomão se volta para os jovens. Ele se volta às pessoas que vivem essa fase da vida, no verso 9, e evoca nos seus leitores a importância da juventude, viver já nessa fase da vida, uma vida intensa, uma vida de alegria. O jovem, segundo Salomão, deve desfrutar essa vida já em sua juventude, porque pode ser que quando ele chegar na velhice, ele se arrependa do fato de não ter vivido bem a sua juventude. E outra verdade também precisa ser dita. Que jovem tem a garantia de que ele chegará na velhice? É por isso que Salomão diz: aproveitem a vida logo na juventude de vocês. E é por isso que eu digo: alegrem-se, escreve Salomão. Ele está dando essas orientações para que a gente não incorra em erros que às vezes a gente pode incorrer, como do tipo: a verdadeira alegria eu só a encontrarei quando eu encontrar a pessoa amada, para que eu possa amá-la por toda a vida. A verdadeira alegria eu só provarei quando eu encontrar o meu espaço na universidade. A verdadeira alegria eu só encontrarei, é verdade, quando eu saio da universidade. A verdadeira alegria eu só encontrarei quando eu tiver um bom emprego, quando a minha remuneração for boa. A verdadeira alegria eu só encontrarei quando essas coisas acontecerem. Mas isso não é verdade. Salomão está nos dizendo: enquanto a vida acontece, busque a alegria. Enquanto a vida desenvolve, busque a felicidade. No entanto, é importante
caminhar com Salomão no verso 9, porque ele não diz para a gente, vivam a vida de maneira feliz, como numa grande caixa de Lego, sem se preocupar com as coisas. Ele não orienta isso e também não sugere esse tipo de alegria. Ele traz um equilíbrio. E o equilíbrio está no próprio verso 9. No final do verso 9, Salomão nos chama a atenção, contrastando com a verdade de que devemos ser felizes, ele diz, mas tomem cuidado. Vocês terão que dar conta tudo diante de Deus. Veja, o equilíbrio. O equilíbrio de alguém que na sua juventude não viveu de maneira equilibrada. Mas agora, na velhice, ele chega à constatação de que os jovens precisam buscar a verdadeira alegria e diversão num ponto de equilíbrio. E a diversão que ele propõe para a gente, que nós chegamos à conclusão, é que uma vida de alegria e felicidade só é possível diante do Senhor. Só é possível diante de Deus. Só é possível tendo Deus como alguém presente em todas as atividades do meu dia. Só é possível tendo consciência de que tudo que eu faço diante de Deus. Uma expressão da teologia reformada, coriam Deo. Ter o coração diante de Deus. Ter o coração diante do Senhor. Tudo que faço é diante do Senhor. É como que, em outras palavras, nós pudéssemos dizer, enquanto vivemos a vida aqui embaixo, nesse mundo horizontal, nós devemos e podemos nos alegrar, viajar, brincar, comer coisas gostosas, aprender a cozinhar, praticar esportes, fazer amizades, se relacionar com as pessoas, desfrutar da cultura, fazer tantas outras coisas boas, mas tudo isso sendo influenciado pelas realidades que estão acima do sol, isto é, as realidades eternas, de modo que, brincando, comendo, aprendendo, passeando, viajando, se relacionando, eu faço tudo para a glória de Deus. Isso é possível, uma vez que nós entendemos que a nossa vida nesse mundo horizontal deve ser influenciada pelas realidades que são do mundo vertical, que estão para além do sol, que estão acima do sol. Salomão não quer que busquemos alegrias em lugares perigosos. Ele não quer que venhamos buscar alegrias em lugares opostos a Deus, opostos ao seu caminho, lugares que vão na contramão daquilo que a sua própria palavra determina. Salomão não quer que entremos numa aventura perigosa, numa aventura sem advertência. É por isso que ele está nos oferecendo prazer, mas um prazer equilibrado. Um prazer responsável, um prazer que glorifique a Deus, um prazer que diz assim, tudo o que eu fizer, eu farei nesse mundo horizontal, sendo influenciado pelas realidades do mundo espiritual, daquelas realidades que estão acima do sol. Eu estou vivendo debaixo do sol, que é uma expressão de Eclesiastes, mas a minha vida não se resume a esse mundo debaixo do sol. Há uma vida para além do sol, acima do sol. Mas enquanto eu não chego lá, embora eu já seja cidadão desse lugar, eu preciso viver dessa maneira aqui. É por isso que as realidades que estão acima do sol devem me influenciar enquanto eu peregrino debaixo do sol. E isso é importante e fundamental já na juventude. Isso é necessário já nessa fase da nossa vida. Salomão não está nos chamando para brincar, para se divertir de uma maneira equivocada, de uma maneira que não leva em consideração a própria palavra de Deus e a sua lei. Ele nos chama a atenção sobre o seguinte equilíbrio: brinque, se divirta, aproveite a vida aqui embaixo, mas tudo sendo influenciado pelas realidades eternas, pelas realidades que estão acima de você. Passando para o verso 10, o sábio Salomão, agora ele vai usar uma expressão que é típica dele. E a expressão típica de Salomão, na parte final do versículo 10, é para evocar no leitor a brevidade não apenas da vida, mas a brevidade da juventude. Por isso ele usa a seguinte expressão, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Veja, ele compara a juventude a uma estação. Ele compara a juventude à primavera. Ora, se a juventude é primavera, qualquer outra estação, ou seja, qualquer outra fase da nossa vida, vai passar também, inclusive a própria juventude. É por isso que ele diz que a nossa juventude se equipara e se equivale a uma estação do ano. Nesse caso, a primavera. E ele escolheu a primavera de maneira
peculiar e proposital. Ele fez isso porque justamente a primavera fala um pouco do que significa a vida na juventude. A vida na juventude é tão bela quanto a primavera, cheia de flores, coisas bonitas. É claro, tem suas exceções, né? Misericórdia. Mas é gente bonita. A primavera traz essa beleza. E talvez uma palavra que resumisse primavera seja belo. A palavra belo, a palavra bela. Mas a beleza da primavera não faz com que ela tenha certeza de que ela passará para a próxima estação. A beleza, ela não tem poder em si de fazer com que uma estação venha. Da mesma forma, o fato de um jovem ser forte, inteligente, ter saúde, ter inteligência mental, física, espiritual e em todos os aspectos, não é certeza de que ele passará para a próxima estação. E é por esses fatores que Salomão está dizendo: a juventude é breve, aproveite a juventude, aproveite essa estação da vida e viva essa estação de uma maneira boa, de uma maneira que glorifique a Deus. E a outra indicação dele ainda no verso 10, afastando de você o desgosto do coração. Desgosto nesse texto é aquilo que causa ira, aborrece, irrita. Não estou falando do seu irmão mais novo ou mais velho. Eu estou falando de coisas que você pode exterminar, porque se você matar vai ter problema. Coisas que aborrecem o coração, os nãos da juventude, os probleminhas que acontecem na nossa caminhada e que muito nos aborrecem e às vezes se tornam coisas amargas, tiram o sabor do que significa viver a juventude para a glória de Deus, tudo por conta de um pequeno desentendimento, tudo por conta de uma mensagem mal escrita ou uma mensagem que foi lida de uma maneira equivocada. E assim vai, coisas pequenininhas que acontecem, onde existem pessoas. E é por conta disso que esse texto nos encaminha a necessidade de nós olharmos para o conselho desse sábio rei e entendermos que a nossa fase da vida, a juventude, ela é muito breve. Nós devemos fazer o possível para vivê-la de uma maneira intensa, porque não vai voltar mais. E esse texto, pessoal, do versículo 10, nos encaminha mais uma vez para Cristo. Justamente na passagem de Lucas 18, no episódio onde um jovem, narrado pelo evangelista Lucas, teve a oportunidade de encontrar Jesus. E naquele encontro, que ele estava vivendo a vida debaixo do sol, ele teria a oportunidade de passar a viver a sua vida influenciado pelas realidades que estão acima do sol. E quando indagado por Cristo e sendo desafiado a deixar o seu Deus, naquele caso, as suas riquezas, ele se sentiu muito triste. E ele preferiu o seu dinheiro do que o maior tesouro que ele poderia encontrar, Cristo. Aquele jovem, ele preferiu viver a sua juventude, que é como a primavera e que passa muito rápido, de uma maneira a olhar só para esse mundo horizontal, só para as coisas dessa vida. E por isso, ele desprezou o maior tesouro que ele poderia encontrar, Cristo Jesus. E nós somos desafiados, enquanto nós peregrinamos aqui, uma vez que já encontramos Cristo, a não viver como esse jovem rapaz. Às vezes, ao longo da nossa caminhada, muitos deuses se formarão no nosso coração. João Calvino já dizia nas Institutas que o coração do homem é uma fábrica de fazer ídolos. Nós somos especialistas em criar ídolos que substituem ou dividem o palco com Deus. No caso daquele jovem, o seu ídolo eram as riquezas. No nosso caso, pode ser-la também, mas pode ser outras coisas que são legítimas, tal quanto as riquezas, como os estudos, o trabalho, a especialização, a amizade, o namoro, o relacionamento, o desejo de alcançar lugares melhores na vida. Tudo isso pode se tornar algo perigoso, embora seja algo bom. Por outro lado, se coisas legítimas podem ser perigosas e nos derrubar, coisas ilegítimas também, e que a Bíblia condena, como, por exemplo, o desejo por sexo antes do casamento, pornografia e coisas relacionadas. Coisas que vão na contramão da palavra do Senhor e que podem tomar espaço no nosso coração e fazer da nossa juventude um período amargo.
No entanto, com a ajuda de Jesus, sejam para as coisas lícitas ou ilícitas, nós encontraremos graça capacitadora para que no período da juventude venhamos experimentar essa fase da vida, essa estação da nossa vida, de uma maneira intensa, onde venhamos sim nos divertir nessa grande caixa de Lego, estudando, trabalhando, se especializando, se relacionando, construindo amizades, família, galgando lugares na vida, mas tudo de uma maneira divertida e que glorifique a Deus. Porque é importante nós não nos esquecermos que a nossa vida deve ser dirigida aqui embaixo, sob as realidades que estão acima de nós. E aquele que criou o sol, que é maior do que o sol, e que embora por um momento da sua vida andou debaixo do sol, ele nos conclama a vivermos a vida de um modo onde as realidades que estão acima do sol nos influenciem. Cristo Jesus. É Ele que nos capacita para que tenhamos condições de viver a vida enquanto peregrinamos, de uma maneira a honrar o seu nome. E encerramos no versículo 1 do capítulo 12, quando a expressão de Salomão, ao dizer, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, evocam em nós alguns sentimentos, algumas responsabilidades que é preciso parar um pouquinho para olhar o que esse texto está dizendo. Ele está nos alertando. No período da sua juventude, lembrem-se do Criador de vocês, jovens. Façam isso. E por que Salomão está se voltando aos jovens nesse período da vida para que eles façam esse exercício? Porque é justamente nessa fase da vida que nós podemos incorrer no erro de se esquecer do nosso Criador. Nós podemos incorrer no erro de pensar que lembrar-se dele é apenas nos momentos de culto, é apenas nos momentos de celebração, quando a galera se reúne, é apenas nos momentos de programação. Mas o meu dia a dia não tem nada a ver com isso. O modo como eu interajo com as coisas da vida, nada tem que ver com o modo como eu cultuo. Uma coisa é culto, outra coisa é a vida que eu vivo. Mas a palavra de Deus está nos mostrando que não é assim que as coisas são. Tudo que fazemos importa para Deus. Tudo que fazemos pode redundar a Deus em glória ou não. É por isso que nós devemos, nesse período da vida, lembrar-se do nosso Criador. A ordem bíblica para nós é: lembrem-se do Criador de vocês, antes que cheguem os dias maus, e eles virão, e dos quais você se arrependa pelo fato de lembrar-se da sua juventude e dizer, puxa vida, eu poderia ter aproveitado tanto. Eu poderia ter servido a Deus, eu poderia ter investido mais no reino, ter crescido mais, mas eu não fiz isso. E agora, já sou gagá. Não estou nem... Não que os senhores de idade não sirvam a Deus, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas tem muita gente na vida cristã que quando chega à fase idosa, olha para trás e chega à constatação, parece que eu não servi a Deus. Parece que tudo que passou e ficou para trás, eu não tenho lembrança, não porque estou com amnésia, mas porque simplesmente eu não fiz nada para o Senhor. Nós devemos, pessoal, nos lembrar do nosso Criador, pois o nosso coração nesse mundo quebrado só andará direito e em retidão, uma vez que nós nos lembrarmos dele enquanto caminhamos aqui. Não se esqueça, você vive num mundo cheio de rachaduras, cheio de pecados, cheio de males, corrompido pelo pecado, manchado por ele. Mas há uma boa notícia. A boa notícia é que o Senhor, o nosso Salvador, veio até esse mundo quebrado, manchado, trincado, e viu as suas rachaduras, e viu tudo quanto estava ruim neste mundo. No entanto, ele viveu aqui de uma maneira tal que nós podemos encontrar nele aquilo que precisamos para viver a vida cristã. Um modelo, alguém que possa nos inspirar. De modo que tudo o que fazemos, desde o nosso levantar ao nosso dormir, nós devemos nos lembrar do nosso Criador. Na fila do banco e na fila do Detran, nós devemos nos lembrar do nosso Criador. Quando a montanha russa desce e quando estamos jogando videogame, lembrar-se do nosso Criador. Nós devemos nos lembrar dele no momento de culto e no cinema. Nós devemos nos lembrar dele no aniversário e no velório. No nascimento do bebê e no enterro de alguém que amamos. Nós devemos nos lembrar de Jesus no hospital e no parque de diversões, enquanto estamos lendo a Bíblia ou qualquer outro livro. Nós devemos nos lembrar de Jesus quando nós
Ou melhor, aqueles que namoram estão sozinhos com os seus namorados. Nós devemos nos lembrar do nosso Criador ao amar, ao sorrir e ao chorar. Nós devemos nos lembrar do nosso Criador quando nós abrimos a Coca-Cola e o xarope de tosse. Nós devemos nos lembrar do nosso Criador em todo instante. E essa boa notícia nos encaminha mais uma vez para Cristo. Uma vez que Ele lembrou-se de nós, o seu povo, se fazendo um de nós e vindo até o nosso mundo. E ao fazer-se um de nós e vindo até a nossa direção, Ele o fez para nos salvar. Ele sangrou, Ele foi crucificado, justamente porque Ele se lembrou de nós. Ressuscitou ao terceiro dia, foi elevado às alturas e muito em breve voltará, porque Ele lembrou-se de nós. E se Cristo lembrou-se de nós, em gratidão e em serviço, nós devemos lembrar-se dele trabalhando para Ele. Lembrar-se dele aproveitando o período da juventude, justamente para nos envolver no reino de tal forma que venhamos marcar essa fase da vida como uma fase maravilhosa. Lembre-se, e sai com essa verdade no seu coração. A vida debaixo do sol deve ser experimentada com as realidades que estão acima do sol. Vamos orar? Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor um dia veio até o nosso mundo. O Senhor que criou o sol se colocou debaixo do sol. Não se fez menor que o sol. Continuou sendo maior do que o sol, porque o Senhor é o Criador de todas as coisas na pessoa de Jesus. Contudo, o Senhor andou debaixo do sol para que possibilitasse aos seus escolhidos que vivessem a vida aqui embaixo também, de uma maneira a glorificar o seu nome. Se não fosse o Senhor, estávamos perdidos, Senhor. Para quem olharíamos? Para quem iremos nós, se só Tu tens palavras de vida eterna? Para quem nós vamos recorrer, se apenas o Senhor, que foi capaz de andar nesse mundo quebrado e manchado pelo pecado, sem se corromper por ele e nos deixar um modelo a ser seguido? O Senhor não é apenas o nosso modelo, é o nosso Salvador. E o Senhor foi jovem também. Ajude-nos a olhar para a sua juventude, uma juventude que foi experimentada com muita alegria e sem pecado. Ajude-nos a viver assim também enquanto peregrinamos aqui, até o dia em que o Senhor nos chamar para vivermos na eternidade. Enquanto esse dia não chega, que as realidades eternas, aquelas que estão acima do sol, nos habilitem e nos ajudem a viver a vida cristã aqui debaixo do sol, de uma maneira a glorificar o Seu nome. Capacite cada menino e menina que está aqui nessa noite. Capacite cada casal, cada família constituída, que se iniciou, que já está construída ou que está para iniciar. Ó Deus, ajude cada menino, cada menina, cada homem, cada mulher. Ajude, Senhor. Ajude-nos a olhar para as palavras de Salomão, encontrar na Bíblia aquilo que precisamos para desfrutar da nossa juventude de uma maneira a glorificar o Seu nome. É por Teu nome que nós oramos, com gratidão no coração.